Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, 50 dias após a Páscoa da Ressurreição, a Igreja celebra a festa de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo sobre Maria Santíssima e os apóstolos com ela reunidos. A festa de Pentecostes, inicialmente, foi celebrada no Monte Sinai, com o dom da lei por meio de Moisés. Lá o Senhor também apareceu do meio do fogo, mas ninguém podia se aproximar do lugar. Agora o fogo divino desce do céu sobre a cabeça de cada um dos que estão lá na casa e eles ficam inflamados, cheios de ardor. Lá no Monte Sinai congregaram-se as 12 tribos de Israel. No cenáculo havia os 12 apóstolos, que dariam origem ao novo Israel, a Igreja. Porém, a lei foi dada somente para o povo hebreu. O Espírito Santo não será restrito aos apóstolos que o receberam. O Espírito Santo deverá ser comunicado aos outros, porque a Igreja, o novo Israel, não será um grupo fechado, mas será universal, ou seja, católica. Realiza-se o milagre do entendimento das línguas, porque os apóstolos, cheios do Espírito Santo, começam a falar na sua própria língua, que era o aramaico, mas cada um entende-os falar na sua própria língua, porque a cidade estava tão cheia de gente de toda parte, porque era festa. Jerusalém era um lugar de peregrinação, e em dia de festa vinha gente de toda parte para adorar o Senhor naquela capital da Judéia. E o estranho é que cada qual ouvia os apóstolos falarem na sua própria língua. Isso é exatamente o contrário do que aconteceu com a construção da Torre de Babel. As línguas se dividiram porque os homens eram orgulhosos e queriam construir uma torre que tocasse o céu. Agora as línguas se entendem porque o Espírito Santo humildemente desce para fazer o entendimento das línguas e a unidade. Com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, a Igreja, digamos assim, explode. É uma explosão de coragem, de alegria. O Espírito Santo, representado pelo fogo, tem de fato o ardor de um fogo, mas o fogo aqui tem forma de línguas. Por quê? Porque os discípulos vão ter que falar, vão ter que comunicar, e as línguas vão se entender, para que cada um ouça na sua própria língua as maravilhas de Deus. Note-se, no dia da ressurreição, Jesus já apareceu aos discípulos, já lhe mostrou as mãos e o lado, deu-lhes a paz, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem o retiverdes serão retidos. Os discípulos receberam o poder de perdoar pecados pela ação do Espírito Santo, mas eles ainda estavam muito fracos intelectualmente, muito fracos de vontade, para poder pôr em ato este poder que receberam. A confusão dos discípulos era tanta que 2 deles, indo a Emaús, estavam lamentando pela morte de Jesus, não entendiam o sentido dela, não se lembravam que ele havia prometido ressuscitar ao 3º dia. O desconcerto dos discípulos era tanto que, quando Jesus aparece, o único que não estava presente, Tomé, julga que eles tiveram uma alucinação coletiva. E só uma semana depois é que ele é convidado a tocar nas chagas de Jesus para assim tirar todas as suas dúvidas. Os discípulos estavam, de fato, ainda bastante obscurecidos, não conseguem enxergar Jesus na pessoa de um viajante, na pessoa de alguém que na margem pede coisa para comer, na pessoa de alguém que aparece como sendo um jardineiro. Os discípulos, mesmo depois que Jesus está para subir aos céus, ainda perguntam: Senhor, é agora que tu vais instaurar a realeza em Israel? É agora que chegou a hora de subir no trono de Davi e expulsar com os teus exércitos os romanos?
eles estavam ainda com a mente muito estreita. A obra de Jesus só seria completa, só estaria de fato consumada com a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí sim, quando o padre absolve, preste atenção para o que ele diz antes da fórmula da absolvição. Ele menciona as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, segunda pessoa, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo, terceira pessoa, para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Só quem é perdoado é que tem paz. Agora vem a fórmula sacramental. Eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado como um dom de Jesus ressuscitado. Ele foi enviado da parte do Pai, mas também do Filho, porque tudo que o Pai tem é meu. Por isso o Espírito Santo receberá do que é meu e vos anunciará. É o Espírito Santo que faz com que tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, de dons, de graças, se torne efetivo, se torne presente, se torne atuante. Lembremos que os apóstolos, na última ceia, haviam recebido o maior dos sacramentos, que é a Eucaristia. Não há sacramento maior do que este. Mas eles só iriam ficar, de fato, despertos para a grandiosidade do que receberam no dia de Pentecostes. Assim, se você já foi batizado, já fez a primeira comunhão, maior dos sacramentos, mas ainda não foi crismado, não recebeu a força do alto, você pode ainda estar espiritualmente como uma criança imatura. Você ainda não é um perfeito cristão, porque você não recebeu no seu espírito a marca, o caráter de soldado de Cristo, que é impresso no dia em que você é confirmado pelas mãos do bispo. O Espírito Santo, ele traz unidade, mas esta unidade não é uniformidade. Vejamos o que diz a segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos move a reconhecer a divindade de Jesus. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. O Espírito, ele é o dom do Pai, o dom que foi conquistado pelo Filho. Mas ele próprio em si encerra 7 dons, que são a sabedoria e o entendimento, o conselho e a ciência, a fortaleza e a piedade, e o santo temor de Deus. E além desses 7 dons, há os dons conhecidos como carismas, que são distribuídos de maneira desigual para a edificação da igreja. São Paulo fala de muitos desses carismas. O dom do ensino, o dom de fazer milagres, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar as línguas. Nem todos têm o mesmo dom, mas cada um, com a sua função, coopera para a edificação da igreja. A diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. A diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Este Senhor é Jesus, o Filho. A diversidade de atividades, mas é o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Este Deus aqui é o Pai. A cada um, diz São Paulo, é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. O corpo é um, embora tenha muitos membros. E todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. E eu pergunto, o que é que faz com que os membros do corpo formem um só corpo? A alma. A alma é o princípio de unidade. A diferença entre um cadáver e um corpo vivo é a alma que está no corpo vivo. A igreja é um corpo. Quem é a alma deste corpo? Quem é a alma que vivifica este corpo e que dá unidade aos membros desse corpo? É o Espírito Santo. Onde está a alma no meu corpo? Ela está toda em todo o corpo e está toda em cada parte do meu corpo. Onde está o Espírito Santo, que é a alma da igreja? Ele está todo em toda a igreja e está todo em cada membro da igreja. Onde o Espírito Santo sopra? Onde quer. Ele é como o vento. Ouvimos o seu ruído, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que nasceu do Espírito Santo. O Espírito é uma palavra que deriva de vento. Tanto em grego como em latim, como em hebraico,
A palavra espírito significa vento, sopro. Deixar-se conduzir pelo espírito quer dizer abrir as velas do seu barco e deixar o vento soprar para empurrar sua embarcação. É isso que nós, cristãos batizados no Espírito Santo, temos que fazer. Há aqueles que estultamente fecham as velas do barco, assim um vento impetuoso não pode movê-lo, e tentam mover o barco sozinhos usando remos, o que é muito mais difícil. Jesus nos deu algo fácil, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Mesmo que nós não conheçamos os caminhos dele, mas sabemos que ele sempre nos conduz segundo a vontade de Deus. Isso é o que é importante. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito. Batizados quer dizer mergulhados. Quando você é mergulhado na água, você bebe água. Quando você é mergulhado no Espírito, você bebe o Espírito. Todos nós bebemos de um único Espírito para formarmos um único corpo. O Espírito Santo vivifica cada um de nós como a água da vida àqueles a quem bebem dela. O Espírito Santo faz com que não haja mais distinções de raça, de sexo, judeu, grego, escravo, livre, homem e mulher, mas ele não massifica. Ele faz com que cada um, de acordo com a sua condição, na diversidade dos seus dons, glorifique a Deus e sirva a Igreja. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, junto com o Pai e o Filho. É a terceira pessoa divina. O Pai enviou seu Filho ao mundo, mas enviou seu Filho, que por obra do Espírito Santo foi concebido no seio da Virgem Maria. O Filho ofereceu ao Pai o seu sacrifício redentor, e o Pai, acolhendo o sacrifício de seu Filho, enviou como dom o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá a vida, por isso ele nos perdoa os pecados. Porém, eis o perigo, eis a tragédia. Podemos resistir ao Espírito Santo. Esta resistência ao Espírito Santo chama-se endurecimento de coração. Pode ser que nós recebamos do Espírito Santo moções, empurrões sobrenaturais, inspirações, e queiramos cumprir a nossa vontade e não a vontade de Deus. Queiramos nos guiar pelas nossas próprias inclinações, não pela moção do Espírito Santo. Isso é triste. Isso é resistir ao Espírito Santo. E esta resistência tem um nome, chama-se pecado contra o Espírito Santo, ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem cometer esse pecado não tem perdão. Por quê? Porque esse pecado, pela sua própria estrutura, exclui o perdão de Deus. O pecador que endurece o seu coração não quer ser salvo, ou porque ele acha que não precisa de salvação, é a presunção, ou porque ele acha que Deus não vai salvá-lo, é o desespero. Resistir ao Espírito Santo deve ser algo que devemos temer com todas as forças. Nunca deixar que o Espírito Santo se extinga, nem se entristeça. Afinal, ele veio até nós para ser o doce hóspede da alma, mas também do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi que ressuscitou o corpo de Jesus. E o mesmo Espírito Santo vai ressuscitar os nossos corpos mortais no último dia. Quem, mais do que ninguém, recebeu, acolheu com docilidade o Espírito Santo foi Maria Santíssima. E o que foi que o Espírito Santo fez nela? Maravilhas! Inclusive a maior das maravilhas, que é a geração do Filho de Deus, feito homem. Sempre guiada pelo Espírito Santo, Maria Santíssima foi declarada feliz porque acreditou nas palavras do anjo. Mas também feliz porque acreditou nas palavras do seu filho, de que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Por isso ela não aparece no sepulcro junto com as outras mulheres, porque ela acreditou. E ela está junto com os apóstolos, rogando para que venha sobre eles o Espírito Santo. E lá está ela junto com os outros. E ela está presente quando aquela casa se enche de um vento impetuoso e de um fogo ardente. Ela também recebe o Espírito Santo. Não é à toa que o corpo de Maria Santíssima não conheceu corrupção. Se ela morreu, isso não foi definido como dogma, se ela morreu, se apenas ela
adormeceu. O fato é que o corpo dela não se corrompeu. Conservado pelo Espírito Santo, ele agora está no céu, juntamente com a alma dela. Ela é aquela mulher vestida de sol. Se nós formos dóceis do Espírito Santo, ele fará em nós maravilhas. Peçamos a Maria Santíssima, ao seu castíssimo esposo São José, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.